Imagine um instante onde o tempo para. O som de uma trombeta ecoa nos céus e milhões desaparecem em um piscar de olhos, transformados e levados para um encontro divino. Prepare-se para desvendar a mais intrigante e gloriosa promessa bíblica, que definirá o destino da humanidade e a esperança viva da Igreja. Olá, queridos irmãos e amigos do canal A Fé Movendo Montanhas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo profundo das Escrituras, um mergulho em verdades que moldam nossa fé e nos impulsionam à esperança. Hoje abordaremos um tema que, embora gere muita curiosidade e até debate, é central na fé cristã e na nossa expectativa para o futuro. O encontro nas nuvens, mais conhecido como o arrebatamento da Igreja. Capítulo 1. O que é o arrebatamento? Desvendando o mistério. A palavra arrebatamento não aparece diretamente na Bíblia em português, mas o conceito é inegavelmente bíblico e fundamental para entendermos o plano de Deus para a sua Igreja. A palavra grega harpazo, utilizada no Novo Testamento, significa arrebatar, tomar subitamente, agarrar com força ou levar rapidamente. É essa ação repentina e poderosa que descreve o que muitos cristãos creem ser o momento em que a Igreja, todos os verdadeiros crentes em Jesus Cristo, será levada para encontrar o Senhor nos ares. Não se trata de um mito ou de uma mera especulação. É uma promessa divina, uma esperança gloriosa que tem sustentado gerações de fiéis ao longo dos séculos. No entanto, é um evento envolto em mistério, muitas vezes mal compreendido e até mesmo caricaturado por algumas produções culturais. Nosso objetivo hoje é ir além das ficções e buscar a verdade nas páginas sagradas da Palavra de Deus. O arrebatamento é a promessa de que, antes que a ira divina seja derramada sobre a terra em um período de grande tribulação, a Igreja será retirada deste mundo. É um ato de amor e fidelidade de Deus para com aqueles que o amam e o servem. Não é a segunda vinda de Cristo em todo o seu esplendor e julgamento, mas um evento anterior, um encontro íntimo e particular entre o noivo e sua noiva, a Igreja. Para muitos, a ideia de que milhões de pessoas simplesmente desaparecerão pode parecer inacreditável ou até mesmo assustadora. Mas para aqueles que creem, é a culminância da nossa fé, a realização da promessa de Jesus de que voltaria para nos levar para si. É a nossa bem-aventurada esperança, como a Bíblia chama em Tito 2,13. Mas onde a Bíblia realmente fala sobre isso? Quais são os pilares dessa doutrina? É o que exploraremos a seguir. Capítulo 2. As raízes bíblicas da nossa esperança. Para entender o arrebatamento, precisamos ir diretamente às Escrituras, que são a nossa única fonte de verdade e autoridade. Existem várias passagens que apontam para este evento, mas algumas se destacam como os pilares doutrinários. A primeira, e talvez a mais clara, está em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, que estava preocupada com o destino dos crentes que já haviam morrido, oferece uma palavra de conforto e revelação. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Analisemos esta passagem com atenção. Paulo descreve uma sequência de eventos: a descida do Senhor. Jesus voltará, mas não até a terra visivelmente ainda, e sim nas nuvens. Sinais audíveis, um alarido, a voz de arcanjo. Muitos creem ser Miguel, o arcanjo principal, e a trombeta de Deus.
Estes são sons poderosos, divinos, que anunciam o evento. Ressurreição dos mortos em Cristo. Aqueles que morreram, crendo em Jesus, terão seus corpos glorificados e ressuscitarão primeiro. Arrebatamento dos vivos. Em seguida, nós, os crentes que estivermos vivos na terra, seremos arrebatados, harpazo, juntamente com eles nas nuvens. O encontro com o Senhor, tanto os ressuscitados quanto os arrebatados se encontrarão com Jesus nos ares. A eterna comunhão e a promessa mais doce de todas. E assim estaremos sempre com o Senhor, uma promessa de união eterna com Cristo. Outra passagem crucial é encontrada em 1 Coríntios 15, 51, 52, onde Paulo discorre sobre a ressurreição dos corpos e a transformação que ocorrerá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, a ênfase é na transformação instantânea. Não haverá tempo para despedidas ou preparativos de última hora. Nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade, nossos corpos corruptíveis de incorruptibilidade. É uma mudança radical, instantânea e gloriosa que nos capacitará a estar na presença de um Deus Santo. A última trombeta, mencionada aqui, não é necessariamente a última trombeta do Apocalipse, mas sim a última trombeta associada a este evento específico de arrebatamento e ressurreição. E não podemos esquecer as palavras do próprio Jesus em João 14, 1, 3, quando ele consolou seus discípulos antes de sua crucificação, prometendo um lar e um retorno. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa do noivo à sua noiva. Jesus não apenas preparou um lugar para nós, mas prometeu que Ele mesmo viria para nos buscar. Esta promessa de Jesus de levar-nos para si mesmo é a essência do arrebatamento. É um ato de amor redentor, garantindo que seu povo esteja com Ele para sempre. Portanto, as raízes bíblicas do arrebatamento são profundas e claras, tecendo uma tapeçaria de esperança e certeza para aqueles que colocam sua fé em Cristo. Mas, como esta doutrina se encaixa no grande plano profético de Deus? Capítulo 3. O contexto profético e suas interpretações. A doutrina do arrebatamento tem uma história rica e, por vezes, complexa de interpretação teológica. Embora os elementos do arrebatamento possam ser rastreados nas Escrituras desde os tempos apostólicos, a formulação específica da doutrina, como a conhecemos hoje, especialmente a visão pré-tribulacionista, ganhou destaque nos últimos séculos. Historicamente, a ideia de um arrebatamento ou de crentes sendo levados ao céu antes de um período de grande tribulação foi discutida por teólogos ao longo da história. Mas a forma moderna de dispensacionalismo, popularizada no século XIX por figuras como John Nelson Darby, articulou de forma mais sistemática a distinção entre Israel e a Igreja, e a ideia de que a Igreja seria arrebatada antes do período da Grande Tribulação. Existem principalmente 3 visões sobre o tempo do arrebatamento em relação à Grande Tribulação. Pré-tribulacionista. Esta é a visão mais comum e a que este canal adota, baseada em nossa compreensão das Escrituras. Ela ensina que o arrebatamento da Igreja ocorrerá antes do início da Grande Tribulação, um período de 7 anos de julgamento divino sobre a terra. A Igreja é prometida a ser livrada da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10, Romanos 5:9. Mid-tribulacionista.
propõem que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação, antes da parte mais intensa da ira de Deus, mas depois de um período inicial de aflições. Pós-tribulacionista acredita que o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação, simultaneamente à segunda vinda de Cristo à Terra. Os crentes passariam pela totalidade do período de tribulação. Cada uma dessas visões tem seus argumentos bíblicos e teológicos. No entanto, a perspectiva pré-tribulacionista, que enfatiza a natureza iminente do arrebatamento, pode acontecer a qualquer momento, sem sinais precedentes específicos para o arrebatamento em si, mas sim para a tribulação. E a promessa de Deus de livrar sua igreja da ira ressoa profundamente com a natureza do Deus que amamos e servimos. A igreja não foi designada para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9. A grande tribulação é um período para julgar os ímpios e preparar Israel para o Messias. A igreja, como noiva de Cristo, será levada para encontrar-se com Ele, enquanto o mundo experimenta o derramamento da justiça divina. Esta visão oferece conforto e um sentido de esperança inabalável para o crente. Capítulo 4. Diferença crucial. Arrebatamento versus segunda vinda. É fundamental entender que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo à Terra não são o mesmo evento, embora estejam intimamente relacionados e sejam ambos atos de retorno de Jesus. A confusão entre os dois é comum, mas a Bíblia apresenta distinções claras. O arrebatamento. Destino. Jesus vem para a igreja, encontrando-a nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Natureza. É um evento secreto, repentino e invisível para o mundo em geral, embora seus efeitos sejam notados, o desaparecimento de milhões. Alvo. A igreja, todos os crentes em Cristo vivos e mortos. Propósito. Remover a igreja da terra antes da grande tribulação, para que ela esteja com Cristo e seja recompensada. Momento. Pode acontecer a qualquer momento, iminente. Resultados. A igreja é levada para o céu, para as bodas do Cordeiro. A segunda vinda, ou o retorno de Cristo à terra. Destino. Jesus vem com a igreja descendo à terra. Apocalipse 19:11-16, Zacarias 14:4. Ele virá e seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Natureza. É um evento público, visível e glorioso, que todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Alvo. Toda a humanidade, Israel e as nações. Propósito. Destruir os inimigos de Deus, estabelecer seu reino milenar na terra e julgar as nações. Momento. Ocorrerá após a grande tribulação, em um momento definido por sinais específicos. Resultados. Jesus estabelece seu reino milenar de justiça e paz na terra. A diferença é como a de um noivo que vem buscar sua noiva para o casamento, arrebatamento, e depois o casal retorna em pompa para a celebração pública, segunda vinda. O arrebatamento é a promessa da libertação da igreja da ira vindoura. A segunda vinda é a manifestação visível do poder de Cristo para julgar e reinar. Essa distinção é crucial para entender a cronologia dos eventos do fim dos tempos e para apreciar o amor e a fidelidade de Deus para com sua igreja. A igreja não passará pela ira da grande tribulação, pois Cristo já carregou toda a ira de Deus em nosso lugar na cruz. A tribulação é para aqueles que rejeitam a Cristo e para o cumprimento das profecias relacionadas a Israel. Capítulo 5. Os sinais dos tempos. Vigilância e discernimento. Enquanto o arrebatamento em si é iminente e não é precedido por sinais específicos, os sinais que vemos são para a tribulação e a segunda vinda, mas indicam a proximidade de todo o plano escatológico. Jesus e os apóstolos nos exortaram a estar vigilantes e a discernir os sinais dos tempos que precederiam a sua vinda e o fim desta era. Jesus
em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, descreveu uma série de eventos que marcariam o período antes de sua segunda vinda, muitos dos quais podemos ver se intensificando ao nosso redor hoje. Embora esses sinais sejam mais diretamente ligados à grande tribulação e ao retorno físico de Cristo, eles servem como um despertador para a igreja, indicando que o plano de Deus está progredindo rapidamente e que o arrebatamento pode estar ainda mais próximo. Quais são alguns desses sinais? Guerras e rumores de guerras, conflitos e tensões internacionais crescentes. Mateus 24:6. Fomes, pestes e terremotos, desastres naturais e doenças em proporções crescentes. Mateus 24:7, Lucas 21:11. Perseguição da igreja, cristãos sendo perseguidos e odiados por causa do nome de Jesus. Mateus 24:9. Falsos cristos e falsos profetas, o surgimento de líderes religiosos que enganarão a muitos. Mateus 24:5, 24. Multiplicação da iniquidade. O amor de muitos se esfriará e a maldade aumentará. Mateus 24:12. A corrupção moral e espiritual em todas as esferas da sociedade. Evangelho pregado a todo o mundo. A mensagem de Jesus alcançando todos os povos. Mateus 24:14. Vemos o avanço missionário e a tecnologia de comunicação impulsionando isso. A nação de Israel. A restauração de Israel como nação em 1948 é considerada por muitos como um sinal da figueira. Mateus 24:32-34, um indicativo claro da proximidade do fim. Israel é o relógio profético de Deus. O aumento do conhecimento e da tecnologia, Daniel 12:4, menciona que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria, algo que vemos exponencialmente em nosso século. Todos esses sinais não são para nos amedrontar, mas para nos alertar. Eles nos dizem que vivemos em um tempo profético sem precedentes. A iminência do arrebatamento não nos dá uma data, mas nos dá um senso de urgência. Não sabemos o dia nem a hora. Mateus 24:36. Mas somos chamados a viver como se o Senhor pudesse vir a qualquer instante. A vigilância não é ansiedade, mas sim uma expectativa alegre e uma vida de santidade. É estarmos preparados com nossas lâmpadas cheias de azeite, como as virgens sábias da parábola de Jesus. Capítulo 6. O propósito divino do arrebatamento. Por que Deus faria algo tão extraordinário como arrebatar sua igreja? Qual é o propósito divino por trás deste evento? O arrebatamento não é um capricho de Deus, mas parte integrante de seu plano eterno, revelando seu caráter e seus propósitos soberanos. Livramento da ira vindoura. Como já mencionamos, um dos propósitos primários é livrar a igreja da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1:10 nos diz que Jesus nos livra da ira vindoura. Romanos 5:9 afirma: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A igreja, já purificada pelo sangue de Cristo, não passará pelo tempo da ira divina derramada sobre um mundo que rejeitou a Deus. Reunião da igreja com Cristo. O arrebatamento é o cumprimento da promessa de Jesus de nos levar para onde Ele está. João 14:3. É o momento em que a noiva, a igreja, se encontra com o noivo, Cristo, para as bodas do Cordeiro no céu. Apocalipse 19:7-9. É a consumação da nossa união com Ele, coroação e recompensa. Após o arrebatamento, a igreja estará diante do tribunal de Cristo, bema de Cristo, não para julgamento de pecados, pois esses já foram perdoados, mas para a avaliação das obras e a distribuição de recompensas e coroas aos fiéis. 2 Coríntios 5:10, 1 Coríntios 3:12-15. Preparação para o retorno com Cristo. A igreja não será arrebatada para ficar ociosa no céu. Após as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, ela retornará com Jesus em sua segunda vinda à terra para reinar com ele por 1000 anos.
Apocalipse 19:14, Apocalipse 24:6. O arrebatamento é, portanto, um estágio preparatório para a igreja participar do governo de Cristo na terra. Exaltação do nome de Jesus. Acima de tudo, o arrebatamento glorifica a Cristo. Demonstra seu poder, sua fidelidade às suas promessas e seu amor incondicional por sua igreja. É um testemunho dramático e inegável para o mundo de que Jesus é Senhor e que Ele cumpre tudo o que diz. O arrebatamento não é um fim, mas um glorioso começo para a igreja. É a transição da vida terrena para a vida eterna na presença do nosso Salvador. É a culminação da nossa fé e a certeza da nossa salvação. Que esperança maravilhosa e que propósito sublime. Capítulo 7. Viver na expectativa. Lições para hoje. A doutrina do arrebatamento, longe de ser um mero debate teológico para o futuro, tem implicações profundas e práticas para a vida do cristão hoje. Como a crença nesse evento impacta nosso dia a dia? Santidade e pureza. A iminência do retorno de Cristo deve nos inspirar a viver vidas de santidade. 1 João 3:2-3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. A esperança do arrebatamento é um poderoso motivador para nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus. Vigilância e preparação. Jesus nos adverte repetidamente a vigiar e a estar prontos. Ele virá como ladrão na noite em uma hora que não esperamos. Isso significa manter uma comunhão constante com Deus, estar com a vida em ordem, perdoar, arrepender-se e viver de acordo com a sua vontade. Não é um estado de medo, mas de expectativa zelosa. Prioridades claras. Se sabemos que o Senhor pode voltar a qualquer momento, o que se torna verdadeiramente importante em nossas vidas? As riquezas, os prazeres passageiros, as ambições egoístas, ou a salvação de almas, o amor ao próximo, a obediência a Deus e a construção do seu reino. O arrebatamento nos chama a reavaliar nossas prioridades e investir no que tem valor eterno. Evangelismo urgente. Se o arrebatamento é real e milhões de pessoas serão deixadas para trás para enfrentar a grande tribulação, não há motivação maior para compartilhar o Evangelho com ousadia e urgência. A igreja tem a missão de levar a mensagem de salvação para que ninguém pereça. Cada alma alcançada é uma alma resgatada da ira vindoura. Consolo e esperança para aqueles que perderam entes queridos em Cristo e para todos que enfrentam as dores e aflições deste mundo, o arrebatamento é a maior fonte de consolo. A promessa de que estaremos sempre com o Senhor e de que nos reuniremos com nossos irmãos e irmãs na fé que já partiram é a rocha sobre a qual repousamos nossa esperança. 1 Tessalonicenses 4:18. Fidelidade e perseverança. A vida cristã nem sempre é fácil. Há desafios, desânimo e tentações. A esperança do arrebatamento nos encoraja a sermos fiéis até o fim, a perseverar na fé, sabendo que nossa recompensa está guardada nos céus. A fé no arrebatamento não nos leva a uma vida passiva ou escapista. Pelo contrário, ela nos impulsiona a viver com propósito, paixão e urgência. Somos chamados a ser luz neste mundo, a impactar vidas e a glorificar a Deus em tudo o que fazemos, enquanto esperamos ansiosamente pelo dia em que nos encontraremos com Ele nas nuvens. Portanto, meus irmãos, a mensagem de hoje é clara. O Rei está às portas. O encontro nas nuvens não é uma opção. É uma promessa divina que definirá o destino da igreja. E a pergunta que ecoa hoje é: você está preparado? Não viva como se ele não fosse voltar.
Viva em santidade, em oração, em vigilância, com o coração queimando por aquele que nos amou primeiro. Esta promessa é o combustível da nossa fé, a certeza de que todo sofrimento aqui é passageiro diante da glória que nos espera. Se este estudo despertou o seu coração para a realidade da volta de Cristo, faça parte desta obra conosco. Ajude-nos a despertar mais pessoas. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas. E para continuarmos soando a trombeta e anunciando estas verdades, nós contamos com a sua generosidade. Apoie este canal fazendo um Pix de qualquer valor. Sua ajuda nos mantém no ar. Somos gratos por cada um que semeia nesta obra. Que o Senhor nos encontre vigilantes e irrepreensíveis no dia da sua vinda. Maranata, fique na paz do Senhor.